Ailson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera! E aqui vamos começar mais um podcast Ailson Lino convida, como sempre, a gente trazendo aqui várias personalidades com assuntos da mais alta relevância, para que você fique por dentro de tudo que você precisa, quer e sonha em saber. Hoje, uma convidada super especial. Ela é graduada, pós-graduada, doutora em fisioterapia pela Universidade Federal de Rio Grande do Norte, e está aqui conosco para bater um papo sobre esse mundo encantado do sistema nervoso. Doutora Analine Marcelino, que prazer, muito obrigado em atender o nosso pedido. E aqui vamos bater um papo sobre esse assunto que a senhora domina tanto e que a população tanto quer saber. Seja muito bem-vinda. Isso aí, muito obrigada, boa tarde a todos, né, nesse podcast, meu primeiro, né, que fica registrado aqui, então, obrigada pelo convite, enfim, estou aqui para falar um pouco, né, sobre esse mundo do sistema nervoso. Então, você já me apresentou, meu nome é Analine, podem chamar Ana, Aline, tanto faz. Sou fisioterapeuta, sim, sou mestre em fisioterapia, doutora em fisioterapia. E esse mundo do sistema nervoso, ele faz parte, né, exatamente porque eu sou professora, né, eu sou professora de faculdade, né, de universidade, e aí a gente entra nesse mundo a partir do momento que a gente passa a ministrar disciplinas que tem o sistema nervoso ali dentro, né, do assunto. Então, esse assunto é muito bacana, é muito vasto, muito amplo, e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre ele, né? Que legal! E o sistema nervoso é um assunto que o senso comum, né, debate muito, é amplo. Exato. A visão do senso comum e tanta coisa, tanto tititi sobre o sistema nervoso. Vamos falar. Muita conversa. Vamos falar então cientificamente, né? O sistema nervoso ele é dividido em duas partes, o central e o periférico. O central, exato, que tem o encéfalo, né? O cérebro, o cerebelo e o tronco, né? E o sistema periférico, os nervos. Explica um pouco a diferença do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, doutora. Perfeito, vamos lá. Primeiro, o que é o sistema nervoso, né? Então, antes da gente falar de divisões, a gente precisa falar da sua função, da sua definição, né? Então, por definição, o sistema nervoso é um dos sistemas que compõem o corpo humano. Né? O nosso corpo, ele é dividido em sistemas. E cada sistema, ele é constituído por vários órgãos, né? Órgãos, partes ali. Nós costumamos dizer, o que não é uma verdade total, que o sistema nervoso é o principal de todos os sistemas, né? Entre cardíaco, respiratório, enfim. E aí a gente fala, nossa, ele é o principal. Por que ele é o principal? Porque ele é o sistema de comando. Ele é o comando central do corpo, porque todas as informações de todos os outros sistemas passam por ele, né? As informações, elas passam por todo o corpo e elas necessariamente precisam ser integradas, processadas dentro do sistema nervoso. Por que eu falei que essa definição não é totalmente correta? Porque ao falar que ele é o principal sistema, ele é o sistema de comando, a gente acaba delegando a ele, né, todas, tipo assim, como se ele só existisse ele. Não só existisse ele, mas deixando toda a responsabilidade em cima dele, vamos dizer assim, né, de todo o corpo. E aí a gente vê, né, conforme os estudos vão aparecendo, conforme a ciência vai evoluindo, que na verdade, ok, ele é um sistema de comando, né? Realmente, as informações passam por lá, todas as informações de todos os sistemas, mas na verdade o que acontece é uma integração com todos os outros e tanto ele influencia nos demais, como os demais sistemas influenciam nele, né? Então, o sistema nervoso, sim, é um sistema, né, de comando central, porém, os demais sistemas são tão importantes quanto ele, né? Anatomicamente, a gente divide ele em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Nós temos outros tipos de divisões, então temos a divisão funcional, em sistema nervoso somático e visceral, mas nós temos essa divisão anatômica, né, em sistema nervoso central e periférico.
Então, divisão anatômica, o que seria anatomia? Anatomia é exatamente a parte, né, da ciência que vai estudar o corpo humano em partes, né? Anatomia significa cortar em partes. Sim. Então, anatomicamente, essa divisão acontece exatamente para a gente fazer essa localização dos órgãos, né, que fazem parte do sistema nervoso. Então, quais são os órgãos, as estruturas que fazem parte do sistema nervoso central? Nós temos o encéfalo, né, como você bem falou, e a medula espinhal. Então, são essas duas partes, essas duas estruturas que fazem parte do sistema nervoso. Central. Isso, central, perfeito. E aí nós temos subdivisões, então eu posso dividir o encéfalo em outras partes. Né? Exatamente. Então, o encéfalo, como parte do sistema nervoso central, é subdividido em outras 3. Então, faz parte do encéfalo o cérebro, sim, né? Sim. Que inclusive a gente às vezes usa como sinônimo, tá? Encéfalo e cérebro, mas na verdade não é bem por aí. O cérebro é uma parte do encéfalo. Sim. Isso. Legal. Então nós temos o cérebro, nós temos o cerebelo, que é um pequeno cérebro, né? A etiologia da palavra cerebelo é exatamente pequeno cérebro. E aí ele fica lá na região posterior. Posterior, que o equilíbrio, né? É responsável pelo equilíbrio da pessoa. Responsável por equilíbrio, postura, tônus muscular e outras funções, né? Então nós temos cérebro, cerebelo e uma terceira parte que é o tronco encefálico. Tudo isso faz parte do sistema nervoso central. Isso, eu pego esses 3, os 3 fazem parte do encéfalo e o encéfalo é parte do sistema nervoso central. Legal. Aí temos a medula também, né? Que muitas vezes a gente até pensa que a medula espinhal, por estar aqui na região posterior, lá na coluna vertebral, ela faz parte do sistema nervoso periférico. Mas não é verdade. Faz parte ainda do sistema nervoso central. Quando a gente pega a medula e observa aquelas estruturas que saem da medula, que são os nervos, nós já temos o sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico é constituído por quais estruturas? Nervos e gânglios. Os gânglios são estruturas arredondadas, né, em forma realmente de círculos aí, que estão distribuídos por todo o corpo e que eles vão armazenar, né, estruturas importantes do sistema nervoso, né? Por exemplo, a gente não falou aqui ainda nesse nome neurônio. O que é o neurônio? O neurônio é a célula principal ou unidade fundamental do sistema nervoso. Então, parte desse neurônio vai ficar acondicionado, guardado dentro dos gânglios, dentro dos nervos e de todo o sistema nervoso aí, né? Que legal. Então, esses gânglios, eles recebem dos nervos eferentes, né? Que recebem e transmitem as sinapses do sistema nervoso central para o periférico, para os músculos, para todo o corpo. Eles recebem essa comunicação através das sinapses dos gânglios, né? E dos dendritos, né? Isso. E aí, a baía de mielina também faz parte dessa comunicação. Perfeito. E tudo vem do sistema nervoso central para os comandos do sistema nervoso periférico e adjacentes, vamos dizer assim. Exato. E aí está denominado, está determinado a comunicação e a sobrevivência, vamos dizer assim, a movimentação do corpo humano. Tudo vem daí, desses dois sistemas. Exatamente. E aí você falou várias informações importantes e a gente vai, né, resumir aí tudo que você falou. Então, o neurônio é a unidade fundamental, a célula principal do sistema nervoso. Existe só o neurônio? Não. Existem outras células que estão ali ao redor dos neurônios, dando suporte, nutrição, tá? Mas os neurônios são as principais células e que são responsáveis pela transmissão de informações, como você bem falou, por todo o corpo. Eu tenho informações que eu chamo de informações sensitivas ou aferentes, como você me falou, e informações motoras ou eferentes, ou ainda efetoras. Então, essas informações, elas sobem e elas descem, né, para todo o corpo para fazer essa comunicação. As informações sensitivas ou aferentes, elas sobem, né, elas partem do sistema nervoso periférico até chegar ao sistema nervoso central. Então, qualquer estímulo sensorial, sensitivo que a gente está recebendo agora, ele está sendo
é levado pelos nossos neurônios sensitivos, pelos nossos nervos sensitivos ali, até chegar ao sistema nervoso central. Essas informações, esses estímulos sensoriais são interpretados no sistema nervoso central. Então, eu preciso interpretar. Se essa sala está fria, essa informação de que a sala está fria, ela está sendo carreada, levada pelos nossos neurônios sensoriais para ser interpretado aqui dentro do sistema nervoso central. Depois que essa informação é interpretada, ela precisa voltar como uma resposta. E ela volta pelos neurônios motores, ou efetores, ou eferentes, né? Então, essa informação, ela precisa voltar, né? Essa informação volta, ela desce do sistema nervoso central até chegar no periférico. É como o periférico fizesse um questionamento ao líder, que é o central, o que é que eu faço? Aí ele manda o comando, faça tal coisa. Exatamente. Que legal, professor. É realmente um sistema muito interessante a gente saber o seu funcionamento. Agora, qual a relação que tem do sistema nervoso central e periférico, fisiologicamente falando, para o psicologicamente falando? Ora, se eu levo alguma informação para o sistema nervoso central para que ele me diga qual é a execução que o periférico tem que ter, sim, foi através de um comando mental. É a mente. Como é que funciona essa relação de mente, pensamento e sistema nervoso? Como é essa relação? Cada parte, cada estrutura, né, ali do sistema nervoso tem uma função. Então, por exemplo, o nosso encéfalo, mais precisamente o nosso cérebro, né, que nós já falamos que faz parte do encéfalo, ele é dividido em lobos. O que são lobos? São pequenas partes, né, do cérebro. E cada lobo, cada areazinha de cada lobo tem uma função diferente. Então, eu tenho uma parte lá, né, do cérebro, um lobo lá, que vai ser responsável pelas informações motoras, né, pelos nossos movimentos voluntários. Tem uma parte que vai ser responsável pela nossa linguagem. Tem uma parte que vai ser responsável por interpretar as informações sensitivas. Tem uma parte que vai ser responsável pelo nosso equilíbrio. E tem também várias partes responsáveis, né, pela nossa memória, pelo nosso aprendizado, pelas nossas emoções, né? Então, todas essas áreas, elas estão integradas, né? A partir do momento que essas áreas estão integradas, raramente você vai ver acontecer uma dessas funções de forma específica. Então, por exemplo, enquanto, né, a gente está aqui falando, eu estou me movimentando, então as informações estão chegando para que eu me movimente de forma voluntária. O seu pensamento está ali já, né, está acontecendo as famosas sinapses, né, que eu acabei não falando, mas o que são sinapses, né, que você falou? É a comunicação entre os neurônios para a passagem da informação. Então, o seu pensamento, o que está acontecendo aí, né, no seu cérebro? Você está pensando já na próxima pergunta ou está tentando entender o que eu estou falando? Então, essas conexões, essas sinapses estão a todo vapor aí. Então, o que eu quero dizer? É que a área motora, a sensitiva, a das emoções, a do aprendizado estão todas interligadas. E assim acontece essa integração entre corpo, mente, né? É bem por aí. É bem mais complexo do que isso, né? Porque a neurociência, que é a grande área que estuda o sistema nervoso, está sempre em evolução. Então, sempre os neurocientistas estão estudando um comportamento. Então, aquela pessoa teve um comportamento diferente depois de uma lesão, por exemplo. Então, o que será que aconteceu ali, né? Então, essa interação é bem complexa. Muito interessante, doutora Aline. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a idade de uma pessoa, né, que a gente pode, que a ciência pode dizer assim, está completo o sistema nervoso dele, tanto central quanto periférico? A criança já nasce com ele pronto, completo, ou ele vai se formando e existe uma idade média que, vamos dizer assim, se conclui a formação desse sistema complexo que é o sistema nervoso, tanto central quanto periférico? Perfeito, uma pergunta muito interessante. Tem um assunto que a gente, né, ministra lá em uma das disciplinas da neuro, que a gente fala sobre embriologia do sistema nervoso. O que seria a embriologia? É exatamente ver como é que o sistema nervoso se forma, né, no embrião.
Então, quando, né, nós ainda somos, né, estamos dentro da barriga da nossa mãe, nós ainda somos um embrião, Sim. todos os órgãos eles vão sendo formados aos pouquinhos. E o sistema nervoso, por ele ser muito complexo, ele precisa ser formado no momento correto, no tempo correto, exatamente para que não aconteçam o que a gente chama, né, de malformações congênitas, né? Que são as malformações ali do sistema nervoso. O sistema nervoso acaba não se formando completamente ou da maneira, né, que deveria ser Isso no formado. iníciozinho da gestação, né? Isso, exatamente. Existe uma estrutura lá que a gente chama de tubo neural que vai dar origem ao sistema nervoso. E esse tubo, para falar numa linguagem muito clara, ele precisa ser formado, né, ali até em média 22 dias, né, depois ali que o embrião está crescendo, né? Então, até os 22 dias de desenvolvimento desse embrião, esse tubo neural precisa estar completamente fechado. Depois que ele está completamente fechado, aí sim ele vai se desenvolvendo até formar todo o sistema nervoso que a gente conhece. Então, todos os giros, os sulcos, tudo certinho. A partir do momento que não ocorre a formação completa, aí eu tenho as malformações congênitas aí, que pode ser para um outro momento que a gente está falando aqui. Bom, então, quando esse tubo neural vai se desenvolvendo, as semanas vão passando, né, e esse bebê vai crescendo, esse sistema nervoso vai se desenvolvendo até chegar ao momento do nascimento. Depois que esse bebê nasce, né, e ele continua em crescimento, o sistema nervoso continua em desenvolvimento. Então, não é que o bebê já nasceu, mesmo se ele nasceu a termo, né, que a gente chama, ou seja, naquele tempo correto, de 37 a 42 semanas, mesmo um bebê a termo, né, ele depois, né, que ele nasce ali, ele vai precisar continuar com esse desenvolvimento do sistema nervoso. Então, a criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o sistema nervoso dele continua em evolução. Anda paralelo com a formação psicológica no caráter do indivíduo, que tem umas fases que vão se evoluindo e a conclusão, me parece que aos 21 anos é que está completo esse sistema. Tem uma relação direta com a parte fisiológica desse sistema e a personalidade, vamos dizer assim? Com certeza. Claro que tem alguns pontos, assim, de personalidade, caráter, que são moldados também pelo meio, né, que ele vive. São culturais, né? Psicocultural. Exatamente. Né? Perfeito. Mas com relação à parte fisiológica, anatômica, ela vai se desenvolvendo ali, e um ponto muito importante é que ele vai se desenvolvendo porque fisiologicamente vai acontecer essa evolução. Mas um ponto muito interessante a gente precisa de estímulos. Então, um bebê, ele vai chegar a conseguir andar, falar, correr. Se a gente não estimular ali, né, os pais estimulando ali aqueles marcos, ele vai conseguir alcançar aqueles marcos? Vai. Mas com o estímulo correto, no tempo correto, né, a gente tem que ver isso também, ele vai tendo esse desenvolvimento melhor, né, ele vai se desenvolvendo melhor ainda. Então, a gente fala muito em estímulo no sistema nervoso. Então, a gente precisa estimular o sistema nervoso a todo momento, seja com exercício físico, aprendendo uma nova habilidade, né, para que ele continue, sim, na sua evolução. Você me perguntou sobre a idade certa. Agora, no momento, não vou lembrar a idade correta, até que momento ele continua a crescer, né? Esse sistema nervoso continua a evoluir anatomicamente. Porque não é exato para todos os indivíduos, né? Deve ter alguma diferença aí. Exato. Anatomicamente, eu não vou saber dizer a idade. Porém, fisiologicamente, o aprendizado de uma nova habilidade, essas novas evoluções aí que vai acontecendo, aí acontece, não tem idade, né? Inclusive, até os nossos idosos, eles precisam de estímulos para continuar evoluindo. A neuroplasticidade? Exato, exatamente. Legal. Professora, está muito interessante, está ficando cada vez mais interessante. Agora que a gente falou um pouco da estrutura cerebral, da estrutura do sistema nervoso central e o periférico, as pessoas já estão sabendo mais ou menos como é que funciona. Vamos agora interpretar ou falar mais um pouco dos problemas que existem
na pessoa depois que ele está aí trabalhando, das doenças, dos males, das descobertas, das curas. Houve aí, há 8.000 anos atrás, a primeira cirurgia craniana, que é chamada de trepanação, né? Onde o indivíduo submetia-se a furos, né? Perfurações no crânio, para estudo do cérebro, até questões religiosas, que era para tirar demônios ou coisa parecida. Estamos falando aí de 8.000 anos. E o pai da medicina, há 400 anos antes de Cristo, né? O Hipócrates, fez a sua primeira trepanação. Hoje a evolução da medicina está extraordinária. Cada dia novas descobertas em prol da longevidade do ser humano. Essas cirurgias cranianas hoje, por exemplo, uma pessoa que teve um derrame, um acidente vascular cerebral, um AVC, quais são as áreas que normalmente são atingidas e que tipo de cirurgia é feita para minimizar ou resolver o problema de saúde dessa pessoa? Perfeito. Tem um monte de perguntas numa só, né? Fique tranquilo. Pois é, antes de falar especificamente do AVC, né, que seria um grande problema, né, infelizmente, aí de saúde pública que a gente tem, é uma das doenças, se eu não me engano, a segunda com a maior causa de morte aí, né, entre as doenças cardiovasculares, tanto no Brasil quanto no mundo. Antes de falar um pouquinho do AVC, uma informação interessante, né, que você falou aí, que há 8.000 anos atrás, a primeira cirurgia era exatamente através dessas perfurações, né, conhecidas como trepanações, no crânio das pessoas. Por um bom tempo, o sistema nervoso, que antes não era conhecido ainda como sistema nervoso, era só um órgão que era tido como irrelevante para o corpo humano. É tanto que quando as pessoas morriam naquela época, eles pegavam o cérebro e jogavam fora. Eles acreditavam que era no coração, eu acredito que seja por isso que a gente associa o coração às emoções, né? Eles acreditavam que o coração é que guardava toda a memória, as emoções, era ele o grande órgão central, responsável, né, por todas as funções corporais. Até uma contradição dos filósofos, não é? Do Sócrates, do Platão, com relação a isso. Isso, exatamente. Essa ideia veio de Aristóteles e outros, né, historiadores aí, cientistas. Hipócrates veio para tentar revolucionar essa ideia e falar, não, é do sistema nervoso que vem todas essas informações e é ele o nosso grande sistema, órgão central aí, responsável, né, por comandar, né, o nosso corpo. Então teve sim essas divergências, né? Essa informação é bem interessante. Com relação ao AVC, o AVC é uma das doenças, né, como eu falei, que está mais das doenças cardiovasculares mais prevalentes no Brasil. E como é que ele acontece, né? O AVC, o acidente vascular cerebral, acontece em virtude da diminuição ou simplesmente ausência ali, né, da irrigação cerebral, né, da irrigação encefálica ali. Então, eu tenho artérias, que são vasos, que levam sangue para o tecido nervoso, que levam sangue para o sistema nervoso. E assim, uma informação muito curiosa, o nosso sistema nervoso consome muito oxigênio, muita energia. Então, a gente precisa ter essa oxigenação cerebral o tempo inteiro. Bastam poucos segundos sem oxigenação, sem nutrientes, para que a gente tenha um desmaio, por exemplo. A gente não consegue, né, ficar acordado sem oxigenação cerebral por muito tempo. Então, o que essas artérias fazem? Levam sangue, exatamente com oxigênio e nutrientes, para suprir toda a demanda, né, que esse sistema precisa. A partir do momento que essa artéria ela deixa de irrigar, seja por uma oclusão, né, ou por um rompimento dessa artéria, né, causando assim uma hemorragia, um caso até mais grave, aquele tecido cerebral vai sofrer com isso. Ele vai literalmente morrer se ele ficar muito tempo sem esse aporte de nutrientes e sem esse aporte de oxigênio.
Então, o AVC é exatamente isso. É a falta de irrigação ali, né, sanguínea, que consequentemente vai faltar nutrientes e oxigênio. Eu tenho 2 tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é quando eu tenho uma oclusão ali por um coágulo, por exemplo, sanguíneo. Ele se aloja em uma artéria lá do sistema nervoso, lá do encéfalo, e, consequentemente, se eu tenho essa oclusão, não chega irrigação sanguínea. E aí aquela área cerebral, a gente chama daquela área vai ficar o quê? Isquêmica, vai sofrer uma isquemia. Isquemia é falta de sangue, né? O hemorrágico é um pouco mais grave, né? Tende a ser um pouco mais grave, inclusive as suas consequências depois, né? Porque no hemorrágico também vai faltar oxigênio e nutrientes, mas hemorragia é o quê? Extravasamento de sangue. Então, ao invés de uma oclusão naquela artéria, eu tenho um rompimento daquela artéria. Né? E aí aquela artéria se rompe e não consegue mais também levar oxigênio e nutrientes ali, né? Quais as consequências do AVC? Depende. Depende da gravidade do AVC, né? Então, quando eu falo de gravidade, nós costumamos dizer que AVC, né, e as suas consequências, elas dependem do tempo em que aquela pessoa vai ser socorrida. Exatamente. Então, até estava tentando lembrar de uma frase que eu falo, né, no início da disciplina de fisioterapia neurofuncional, que AVC é tempo, acho que é mais ou menos assim. O tempo é precioso. Então, aquela pessoa, né, que está ali sofrendo um AVC, é muito importante a gente identificar rapidamente aquela pessoa, né, que ela está naquele quadro, para socorrê-la no mínimo tempo possível. Porque quanto mais tempo vai passando que ela está naquele quadro, mais tecido cerebral vai sendo afetado. Se mais tecido cerebral vai sendo afetado, ou seja, aquela lesão ela tende a se alastrar, ela tende a ficar maior, se mais tecido cerebral morre, as consequências também pós-AVC são mais graves, né? Deixa eu são interromper só um piores. pouco. Esses tecidos acometidos por um derrame ou qualquer outro tipo de lesão, uma vez socorrido, tratado, eles se regeneram ou morreu aquela parte, não tem mais salvação? Ótima pergunta. Os neurônios, depois que eles morrem, eles não... Vou até fazer brincadeira. Eles não ressuscitam mais, tá? Eles não voltam mais. Não é como outras partes do corpo, fígado, por exemplo, que regenera, Isso, coisa outro tipo. Exatamente. Uma vez que uma área sofreu uma necrose, morreu, ela morreu. E suas funções também. Exatamente, infelizmente. Então, se, por exemplo, aquele AVC afetou a área da motricidade, né, dos movimentos, então aquela pessoa vai ter dificuldade em sua mobilidade pós-AVC. Não volta nunca mais essas... Aí, pronto, essa questão esse tecido, depois que ele morreu. Porém, né, existe uma grande capacidade do cérebro em se regenerar, do sistema nervoso em se regenerar. Nós conhecemos isso como plasticidade, né? Plasticidade neural. O que é a plasticidade neural? A capacidade que esse sistema nervoso tem de se reorganizar. Seja para quando eu estou aprendendo uma nova habilidade, então eu vou aprender violão. Meu sistema nervoso ele se reorganiza para guardar aquelas informações e assim, né, fazer as sinapses ali responsáveis por essa nova aprendizagem, né? Mas a plasticidade também ela é responsável pelo sistema nervoso se reorganizar diante de uma lesão. Então, aquele tecido cerebral, depois que ele morre. Mas as áreas adjacentes, elas podem suprir a necessidade daquele tecido que morreu. Que legal, né? Isso é plasticidade. E que bom que existe a plasticidade. Que bom que o cérebro, o sistema nervoso, tem essa capacidade de se regenerar. Porque senão, quando uma pessoa tivesse uma lesão, ela não ia recuperar nunca mais aquela habilidade. Só que aí você me perguntou, ela vai recuperar 100%? Não é garantia. Eu tenho alguns fatores que me levam a dizer se ela vai recuperar 100% ou não, se ela vai ficar ainda com alguma sequela. Então, fatores como a idade, a extensão da lesão. Então, quanto mais velha a pessoa, né, infelizmente, essa capacidade do sistema nervoso, né, de ser plástico, de se regenerar, Sim. vai reduzindo. Então, uma criança é muito mais fácil acontecer plasticidade do que o idoso. Uma lesão muito extensa acaba que vai trazer mais danos, né, para aquele paciente e, infelizmente,
sua capacidade, né, de voltar a fazer aquela função que foi perdida também acaba sendo reduzida. Professora doutora Ana Aline, determinados acidentes vasculares cerebrais, que é o tal do AVC, conhecido popularmente, o derrame, né? Derrame. Algumas pessoas são atingidas em áreas importantíssimas do cérebro, como, por exemplo, a área de Broca e de Wernicke, que são responsáveis pela fala, pela interpretação, pela linguagem. Isso. Esse tipo de AVC tem, como é que eu posso dizer para a senhora, tem condição de reverter pelo menos a questão da fala? Por exemplo, pessoas que tiveram AVC, que atingiu a área de Broca, de Wernicke, que são responsáveis pela fala. Ela está entendendo tudo, ela absorve tudo, mas ela não consegue falar. Sim, então foi a área de Broca. Existe condição aí de reverter essa situação? Essa pessoa vai voltar a falar um dia, doutora? Pronto. Eu acho que essa pergunta, ela é muito... ela está muito presente, principalmente do paciente, né, com o profissional de saúde, com o médico, com o fisioterapeuta, o fono, enfim. Então, é chegar e perguntar, eu vou voltar a falar, eu vou voltar a andar, eu vou, né, vou voltar a ter essa função que eu perdi? Então, a resposta vai ser sempre depende. Só que antes de entrar por esse meio, vamos entender o que é a área de Broca e de Wernicke, né? São duas áreas lá dentro do sistema nervoso que são responsáveis, sim, pela fala, pela linguagem. A gente às vezes acha, né, nós que estudamos o sistema nervoso, assim, em alguns momentos quando a gente está aprendendo, pensa, poxa, são as duas únicas áreas responsáveis pela linguagem no sistema nervoso. Não. O cerebelo também tem as suas áreas que estão relacionadas com a linguagem e outras áreas do cérebro. Como eu falei, ele está todo interligado ali, né? Então, para que eu realize uma função, não é só uma área pequena que está ali, né, fazendo o seu trabalho, que está ali sendo ativada. É uma conexão de áreas. Então, a área de Broca e de Wernicke, apesar de elas serem muito conhecidas pelas áreas da fala e linguagem, não são as únicas. A área de Broca está no lobo frontal, lá do nosso telencéfalo, né, do nosso cérebro, e a área de Wernicke está no nosso lobo temporal, que é esse lobo mais lateral aqui. A área de Broca, né, alguns chamam Broca também, tá? Foi o cientista, o nome do cientista, né, que descobriu, isso, né? que é Paul Broca, ou Paul Broca, né? Então, muitas vezes a gente vai ver nomes aí, né, dessas áreas, dessas estruturas, o nome com o nome de quem descobriu, né? Descobriu aquela área ali. Então, a área de Broca ela é responsável pela parte da fala motora, né, na parte motora da fala, da linguagem. Da linguagem. Já a área de Wernicke é responsável mais pela parte sensitiva, posso assim dizer, da linguagem, a parte interpretativa. Então, por exemplo, aquela pessoa que teve uma lesão na área de Broca, ela não vai conseguir expressar verbalmente as palavras, né? Claro que também, mais uma vez, depende da extensão daquela lesão. Mas se teve alguma lesão na área de Broca, ou ela não vai conseguir, ou ela vai ter dificuldade de expressar verbalmente a sua fala. Já quando eu tenho uma lesão na área de Wernicke, que é uma segunda área da linguagem, ela vai ter dificuldade na interpretação. Então, ela ouve o que as pessoas falam, ela consegue verbalizar, mas muitas vezes ela não vai conseguir entender, ela não consegue interpretar aquilo que você está perguntando. Então, aquilo que você pergunta, ela vai responder provavelmente com uma resposta aleatória, desconexa, né? Olha só. Então, seria isso, né? Essa lesão na área de Wernicke. E aí, para a pergunta, ela teve um AVC, né? A artéria que irrigou essa área teve uma oclusão e ela teve um AVC, né? Que exatamente pegou aquela área ali, né? Que afetou aquela área. Ela vai voltar a falar? Depende. Então, eu não posso, né, falar disso, né? Se vai ou não vai, porque cai naquele mesmo critério que depende de fatores como idade, extensão da lesão. E digo mais. O tempo para... O tempo... Conta muito. Exatamente. O tempo, tanto que a gente falou sobre o tempo de atendimento, né? De socorro, sim. Tá? Mas eu também tenho um outro tempo que ela teve um AVC, afetou essa área. Quanto tempo depois ela começou a estimular a volta da fala? Com os profissionais corretos. Então, o fono ali, né?
que é um profissional responsável por essa Importante área. demais essa questão do tempo. Aí ela esperou 3 meses para começar o tratamento. Pode ser que isso aí tenha causado a irreversão total. Pode ser. Pode ser que esse tempo pós, né, AVC, esse tempo para começar o estímulo para que ocorra a plasticidade é precioso. Então, existe uma janela, que a gente chama de janela de plasticidade neural, que essa janela é exatamente essa parte inicial pós-AVC, nessa parte aguda, inicial, aguda e subaguda, onde até 3, 4 meses é muito mais provável que essa pessoa recupere muito melhor aquela função perdida, se ela estimular dentro dessa janela. Sim, sim, sim. Então, se ela demorar 1 ano, 6 meses, pode acontecer que ela volte, sim, a, né, ter aquela função de volta? Pode, e que bom, mas essa janela já não é a mesma, né? A plasticidade, ela já reduz a sua, né? Aquela pessoa já reduz a sua capacidade, né, de se regenerar, de regenerar aquela área. Legal, vamos falar então assim, globalizando a coisa. Se houver uma parada cardíaca, as pessoas, a medicina pode reanimar esse coração, ele voltar a funcionar e a pessoa sobreviver. Mas se houver uma parada cerebral, ou seja, a tal da morte cerebral, não tem jeito. É isso, né, professora? É bem isso mesmo. Acredito que seja por esse motivo e por tantos outros, né, exatamente por essa conexão importante dele com todos os outros sistemas, que ele é considerado o sistema central. Né? Como eu falei, existe uma ligação dele com todos os outros. Mas, querendo ou não, nesse caso, né, que a gente já ouviu tantos casos por aí de morte cerebral, teve morte cerebral, o tecido, ele morreu. E como eu falei, tecido, uma vez que ele morreu, ele não se regenera mais, né, o tecido cerebral ali. Então, se todo o tecido cerebral morreu, como que vai, né, as informações vão chegar lá, elas simplesmente não vão conseguir ser interpretadas, né, ele não vai conseguir mais enviar informações para todo o corpo. Então, infelizmente, é isso que você falou mesmo. Então, vamos lá, professora, vamos esquecer que ele morreu, vamos falar dos vivos. Isso, vamos sim. Qual a diferença, o que é e qual a diferença do sistema nervoso simpático e parasimpático? Oh, muito bem. Lá no início a gente falou da primeira divisão, né, que você me perguntou, qual a diferença do sistema nervoso central e periférico? Essa primeira divisão em central e periférico é uma divisão anatômica, né, de anatomia. Eu tenho uma segunda divisão, que é a divisão funcional, né, do sistema nervoso, ou seja, qual parte do sistema nervoso é responsável pelo quê. Então, essa divisão funcional, ela se divide em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo ou visceral. Qual é a diferença entre sistema nervoso somático e autônomo ou visceral? O sistema nervoso somático é aquele responsável pelos nossos movimentos voluntários. Então, a gente está aqui, sentado, fazendo esse podcast, estou aqui me movimentando. Isso eu consigo fazer de forma voluntária. Então, esse é o simpático? Não, esse é o sistema nervoso somático. Somático. Isso, ainda não falamos do simpático ainda. Então, o sistema nervoso somático é responsável pelos nossos movimentos voluntários. Voluntários. Exatamente. Aqueles que eu quero fazer. Motricidade voluntária. Exato. Aquilo que eu quero fazer, que eu posso voluntariamente controlar. Já o sistema nervoso autônomo ou visceral, ele é aquele sistema nervoso, como o próprio nome diz, autônomo. Ele, tirando uma brincadeira, que ele não precisa pedir permissão para funcionar. Os meus rins nesse momento estão filtrando. De forma autônoma. Não sei, não depende de mim, meu coração está batendo. Você não olha pro coração e fala, para de bater. Entendi, legal, né? legal. Ou pra respiração, a gente até tem um controle voluntário assim da respiração, mas a maior parte da respiração também é de forma involuntária. Então, todo esse controle das nossas vísceras, dos nossos órgãos, que a gente não faz de forma voluntária, são controladas, né, todas essas funções, pelo sistema nervoso autônomo ou visceral. Aí, o sistema nervoso autônomo ou visceral, ele pode ser subdividido em simpático e parasimpático. Qual a diferença desses dois caras aí? Pronto, aí vamos lá. Concorda que para o funcionamento desses órgãos que eu não controlo de forma voluntária, existe uma dualidade? Como assim uma dualidade?
O meu coração, ele pode bater mais rápido ou mais devagar. Você falou dos seus rins. Do meu momento. Do momento. O que aconteceu? Exatamente. Estou numa situação de medo. Opa, ele bate mais rápido. Estou numa situação de alívio, ele bate mais devagar. Do mesmo jeito, a nossa respiração, né, nossa frequência respiratória, Sim. os nossos rins, como você bem citou, então, às vezes eles estão filtrando de forma mais rápida, outros de forma mais devagar, ou mais líquido, menos líquido, né, e também depende de vários outros fatores. Então, percebe que todo esse funcionamento desses órgãos, dessas vísceras, tem uma dualidade, para o mais ou para o menos. Por isso que o sistema nervoso autônomo, ele se divide em dois, em simpático e parasimpático. A diferença funcional está exatamente aí. Às vezes eu preciso que esses órgãos funcionem de uma forma mais rápida, mais ágil, ou mais devagar, né, mais lenta. Então, às vezes eu salivo mais, salivo menos, choro mais, choro menos. Então, todo esse controle involuntário tem sempre essa dualidade. A gente costuma dizer que o sistema nervoso simpático é o nosso sistema de luta ou fuga. Por quê? Porque ele está mais ativado em situações de estresse, né? Ali onde você precisa que os nossos órgãos ou sistemas funcionem de forma mais rápida, mais ágil, vamos assim dizer. E o parasimpático seria o sistema mais do que da tranquilidade, né? Tô aqui tranquila, né? Então, quando eu tô tranquila, quando eu não preciso dessa agitação, ele está mais ativo. Só que ambos, agora, nesse momento, eles estão ativos. Não é que um sempre está ativo e o outro sempre inativo. Não, os dois estão ativos ao mesmo tempo, porém, às vezes, dependendo da situação, um se ativa mais, está mais presente do que o outro. Mas eles podem trabalhar simultaneamente. Eles trabalham simultaneamente, exatamente. Muito legal. Exatamente. O sistema nervoso realmente é fantástico, né? A gente conversando sobre esse assunto, tem tanta coisa. Cientificamente falando aqui, e eu, do senso comum, fazendo as perguntas. É muito bacana esse sistema nervoso. Inclusive, professora, vamos falar agora, já que a gente falou de AVC há pouco tempo atrás, ainda nessa entrevista, existem muitos acidentes que envolvem aí traumas muito grandes, como ossos fraturados, lesão de coluna, especificamente vamos falar desse assunto. Sim. O que é paraplegia, tetraplegia e quando isso acontece? Perfeito. Por favor. Nós falamos que a medula espinhal, ela é a estrutura que faz parte do sistema nervoso central, né? Sim. Falamos isso no início. A medula que está dentro da coluna vertebral, vamos dizer assim. O que seria a coluna vertebral? A pessoa, estou com dor na coluna. O que é a coluna vertebral? É essa região aqui do dorso, né, região posterior, formado pelas vértebras, que são os ossos, né, são que 33 compõem. vértebras, né? Exatamente. Temos 33 vértebras ali compondo a coluna vertebral. Então, a coluna vertebral é uma estrutura óssea composta por vértebras. Dentro da coluna vertebral, eu tenho a medula, né? Porque conforme as vértebras vão se sobrepondo umas sobre as outras, vai formando um canal, que a gente chama de canal vertebral. E dentro desse canal está a medula. Né? Que faz parte do sistema nervoso central. Exatamente, a medula espinhal. Não vamos confundir com a medula óssea. A medula óssea é outra coisa. A medula espinhal é exatamente... Essa medula óssea é quando se fala assim, doação de medula óssea. Isso. Não é medula espinhal. Não. É a medula óssea. Não pode doar. Então as pessoas não confundem. Minha medula espinhal, eu vou doar. A minha medula espinhal, não tem como. É a medula óssea. Exatamente. Muito legal. Quando faz nós, né, somos doadores de medula, a gente doa a medula óssea e não a medula espinhal. E não espinhal. Exatamente. A espinhal é vital, se tirar... não tem como. Mas desculpa interromper. Não, fique tranquila, é legal assim. Então, essa medula espinhal que está lá dentro, né, acondicionada dentro da nossa coluna vertebral, como ela faz parte do sistema nervoso central, eu costumo dizer que ela é um caminho. É o caminho que comunica, né, que faz a comunicação do encéfalo com o sistema nervoso periférico, ali os nervos, né? Então, os nervos são aquelas estruturas que levam as informações e trazem as informações, né? Levam e trazem informações por todo o corpo. E essa medula está ali no meio como um caminho. Concorda que vamos fazer essa analogia com um caminho mesmo, uma estrada, alguma coisa do tipo. Concorda que se eu obstruir esse caminho por qualquer motivo,
Perde a conexão. Exato, eu não tenho como, né, continuar naquele caminho, não tenho como passar por aquele meio, por aquele caminho. A medula é exatamente assim. Quando eu tenho uma lesão, né, conhecida como lesão medular, que é uma lesão na medula, esse caminho agora deixou de funcionar. Eu não tenho mais as informações, não tenho mais esse caminho para que as informações subam e desçam, para que as informações passem, né, para toda parte do corpo. Não haverá sinapses mais. Exato, eu não tenho mais essa conexão. Então, a lesão medular, ela acontece, né, em diversas situações. Acidentes automobilísticos, né, motociclísticos, quedas, mergulhos, né, lembram os famosos mergulhos em locais rasos. Caem de cabeça, batem a cabeça em pedra, etc. Muito perigoso, né? Então, eu tenho vários motivos, enfim, ferimentos por arma branca, arma de fogo, eu tenho vários motivos que podem levar a essa lesão na medula. E, infelizmente, uma vez a lesão na medula, uma vez que essa medula lesionou, eu não tenho mais regeneração também dessa medula. Ela não se regenera, Ela não doutora. se regenera. Então, até hoje, a ciência, né, não inventou ainda, não evoluiu a ponto de dizer, nós encontramos uma forma de religar a medula para que as informações elas voltem a ser transmitidas, infelizmente. Olha, há ligações no coração, veias que se fazem, ponte de safena, etc e tal. Vou religar aqui, fazer uma revascularização, tal. Estenta, etc e tal. Mas na medula óssea... na medula, olha só, a pegadinha. Mas na medula, uma vez atingida, lesionada, não tem mais reforma, retorno. Exato, exatamente. Existem dois tipos de lesão medular, a completa e a incompleta. Como os próprios nomes falam, né? A completa teve um rompimento completo, uma ruptura completa ali, né? E, enfim, não tem mais, né, como religar. A incompleta é menos grave porque, como o próprio nome diz, ela é incompleta. Você obstruiu parte do caminho, né? Então, ainda tem uma parte que passa informações. Então, você vai ver muitos casos em que o paciente ele teve uma lesão medular incompleta. Então, o paciente tal teve uma lesão medular, mas ele voltou a andar. Como é que pode? Se você fala que uma vez lesada não tem mais cura. Mas porque a lesão medular dele foi incompleta. Quando é incompleta, eu tenho sim ainda parte daquele caminho livre para que as informações passem. E aí ele vai ficar com sequelas, sim, porque teve uma lesão, porém ele ainda vai, né, conseguir realizar algumas das funções ali, né, porque o caminho ainda está livre. E aí nós temos então a diferença, né, de lesão completa e incompleta. E também temos a diferença do nível da lesão, uma paraplegia ou uma tetraplegia. Então, o que é uma paraplegia ou uma tetraplegia? A nossa coluna, no caso, não vou falar de coluna, porque coluna é osso mesmo, é na parte óssea, mas vou falar medula. Então, a nossa medula, ela é dividida em segmentos, né? Então, eu tenho a medula cervical, a medula torácica, a lombar, sacral, né? Ela é dividida em micropedacinhos, né? Microsegmentos. Quanto mais alta essa lesão, o nível de lesão que a gente chama, né? Pior vai ser o prognóstico desse paciente, pior vão ser as sequelas desse paciente. Porque, por exemplo, a minha região, a medula cervical, nossa medula cervical, ela é responsável, né, por levar as informações ali para a nossa face, pescoço, membro superior. A medula torácica para o nosso tórax. A medula lombar, sacral para os nossos membros inferiores. Então, perceba que quanto mais alto esse nível de lesão, mais partes do corpo vão sendo afetadas. Então, uma lesão mais baixa é menos grave, né? Então, qual a diferença entre para e tetraplegia? A tetraplegia, né, funcionalmente é mais grave, porque a tetraplegia afeta um nível de lesão ali, um nível de segmento medular mais alto, que faz com que tanto os membros superiores quanto os membros inferiores sejam afetados. Tetra vem de 4. Então, os 4 membros são afetados pela lesão. Então, os membros superiores também são afetados quando há uma lesão na medula espinhal. Exatamente. Não tão somente os membros inferiores. Não.
A tetraplegia envolve os 4 membros, os superiores e os inferiores. Exatamente. Interessante a informação. E a paraplegia, aí sim eu só tenho, né, ali os membros inferiores sendo afetados pela lesão. Independente dos membros inferiores serem afetados pouco ou muito, né, mais ou menos, se foi afetado, foi afetada só a mão, não importa, a gente ainda chama tetraplegia. Então, tetraplegia é quando eu tenho algum grau de comprometimento, tanto de membro superior quanto de membros inferiores. E aí, falando de forma anatômica, né, como eu falei, a medula é dividida em segmentos. Então, os segmentos, a região cervical é dividida em 8 pedacinhos. C1, C2, C3, C4, C5, a gente chama assim, né? C5, C6, C7, C8. C8. Torácica, 12 pedacinhos. Lombar, 5 pedacinhos. E assim vai, até chegar lá a parte coxígea. Então, quando a gente tem uma lesão até o segmento T1, né, da medula, que é o primeiro torácico ali, eu tenho tetraplegia. Então a medula, doutora, ela começa aqui, vamos dizer, na cervical. Isso. Ela não vai até o final, até os ossos ilíacos por dentro da coluna vertebral. Não. Ela até um determinado ponto que é chamado de A medula, ela só chega até a primeira, segunda vértebras lombares. Lombares. Depois então, se eu não tenho mais houver medula. algum trauma após a medula, não vai haver tetra e nem paraplegia. Exatamente. Ou seja, a salvação menos grave, não vai ficar tetraplégico nem paraplégico. Exato. Mas no espaço onde contém a medula, o perigo está aí, né? Exatamente. Quando a medula, ela cresce menos do que a coluna é a parte óssea, né? Então, a coluna vertebral, ela continua crescendo e a medula, ela estaciona, então ela estaciona ali em L1 e L2. E no final da medula saem muitos nervos, porque os nervos, né, que vão para todo o corpo, né, que faz parte do sistema nervoso periférico, eles precisam sair da medula e se ramificar para todos os nossos órgãos aí, todas as nossas partes, né, estruturas corporais. Então, ali no final da medula eu tenho muitos nervos saindo ali daquele final. Quer dizer que eu posso ter uma fratura, uma lesão ali na coluna abaixo de L2, aí opa... Que só atinge os nervos e não a medula. Pronto, é esse o caso. O que eu vou ter? Eu vou ter uma lesão medular se eu tiver, por exemplo, fulano sofreu um acidente de carro e teve uma fratura em L5. L5 é a quinta vértebra lombar. Opa, na quinta vértebra lombar eu não tenho mais medula, mas eu tenho raiz nervosa, eu tenho nervo. Então, a lesão não vai ser medular, mas vai ser de fibras nervosas, vai ser de raízes nervosas, de nervos. E pode haver a paraplegia? A gente vai ter uma lesão que a gente chama de lesão nervosa periférica, uma lesão de nervos, que a depender de quantos nervos forem afetados, quais nervos forem afetados, aí eu vou ter também consequências disso, redução de força, de sensibilidade nos membros inferiores ali. Eu quero falar mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, porque agora eu quero falar do sistema nervoso central, envolvendo também o coração, sim, a mente e, claro, né, a provisão do futuro. Eu quero falar com você que está pensando em comprar ou trocar um carro novo, por um seminovo por um mais novo. O caminho certo é o Consórcio Nacional Chevrolet. Por quê? Porque no consórcio você pode adquirir o seu carro pagando parcelas que cabem no seu orçamento. Você pode dividir até 96 parcelas, não tem juros, não tem burocracia. Você pode utilizar aquele seu carro usado de qualquer marca como lance, levar um troco, reduzir o valor das parcelas ou prazo. Tudo depende da sua conveniência. E se você fizer o consórcio agora diretamente da fábrica da Chevrolet, você vai concorrer semanalmente um prêmio de R$25 mil. Olha que nós já pagamos para 400 pessoas no Brasil esse prêmio. O próximo pode ser você. Eu vou torcer que seja você. E para que seja você, você tem que tomar iniciativa. Para andar 1000 milhas, é necessário dar o primeiro passo. E o primeiro passo para o seu carro 0 km é através do consórcio diretamente da fábrica. A Chevrolet está fazendo 100 anos no Brasil. O consórcio Chevrolet está fazendo 48 anos bodas de rubi. E você pode, sim, fazer parte dessa família e adquirir o seu carro já. Ou novo, ou um seminovo, ou simplesmente fazer um consórcio para poupar e assim
prevenir o seu futuro para que quando chegue o presente você esteja completamente tranquilo. Consórcio Chevrolet, essa é a sua vez, da fábrica para você. Doutora Aline, voltando, nosso tempo já começa aqui, o relógio, né? A frieza do relógio já começa a nos incomodar. Mas, doutora, está interessante demais essa nossa entrevista. Vamos falar o seguinte, dores de coluna. Vou sair um pouco dessa coisa de acidente, mas pessoas com problemas de dores de coluna, eu acho que uma boa parte da população tem dores lombares. É má postura? O que acontece essa dor de coluna mesmo? Como é que funciona? Como é que o sistema nervoso pode contribuir? Ou melhor, a gente pode contribuir com o sistema nervoso para não ter essas dores. Fala um pouquinho sobre esse problema. Muito bem. Olha, dor de coluna é multifatorial. Mas você falou uma coisa interessante. A maioria das pessoas, é mais de 50%, mas eu ainda estou sendo generosa, é bem mais de 50% das pessoas vão sentir alguma dor, né, na coluna em algum momento da vida. Eu já faço parte desses 50%. Eu também. Exatamente. Então, em algum momento a gente vai sentir. Principalmente a gente vai sentir essa dor na região lombar, que é a região mais baixa aqui da coluna, né? Exatamente porque conforme a gente vai descendo na coluna, mais peso ela vai sustentando. Então, a região lombar sustenta mais peso que a região cervical, por exemplo, né? Então, a região lombar é campeã de dores aí, né? A dor na coluna, ela é muito fatorial. Pode ser uma má postura, você adotou uma postura, uma determinada postura por muito tempo? Pode. Mas, a partir do momento que você sai daquela postura, né, dá uma alongada, dá uma caminhada, aquela, né, dor, ela tende a ir embora. Então, eu fiquei muito tempo em pé, fiquei muito tempo sentada, agachei muitas vezes, né? E aí, essa dor, ela acabou aparecendo. Então, a postura é uma delas. Mas nós temos outros fatores, então o próprio sobrepeso, né, pode causar também as dores na coluna. A obesidade, né? É terrível, ataca tudo, é uma doença terrível. A obesidade é uma doença, né, e aí ela acaba afetando os diversos sistemas aí, e aí a parte óssea, ligamentar, muscular vai ser afetada também, né, então as dores elas podem vir daí também. Dentro da nossa coluna ali, né, fazendo parte da nossa coluna, a gente tem uma estrutura chamada disco intervertebral, que é como se fosse uma espécie de almofada que tem entre uma vértebra e outra. E quem nunca ouviu falar em hérnia de disco? Popularmente todo mundo fala. Muitas pessoas têm hérnia de disco, só que boa parte nem sabe que tem. Por quê? Muitas vezes a hérnia de disco é assintomática. E aí, por que eu estou falando da hérnia de disco? Porque ela pode ser um dos motivos das dores na coluna, né? O que seria a hérnia de disco? Essa almofada que eu falei, esse disco que fica entre as vértebras, ele pode extravasar, herniar, que a gente chama. Sair do lugar, sim, né? Sim. Então, a partir do momento que ele sai ali do lugar, e ali ao redor da coluna, eu tenho vários nervos, né, saindo ali do lado, esse disco ele pode comprimir alguma região ali nervosa, algum nervo desses e causar uma série de dores na coluna e que acabam irradiando também, né, para os membros inferiores, por exemplo. Então, a hérnia de disco é um dos motivos também de dores. Mas também não vão achando que toda dor vai ser uma hérnia de disco, não. Muitas pessoas, como eu falei, têm e nem sabem que tem, porque é assintomática, sim, tá? E a gente pode conviver tranquilamente com isso, né? Basta a gente se cuidar, né? Aí a gente já entra no mundo de fazer exercício físico, né? É um aliado, assim, para reduzir dores de forma geral, dores na coluna, né? Para nos manter saudáveis e, enfim, para ter qualidade de vida, né? E aí, que a gente for entrar nesse mundo do exercício físico, tem mais uma infinidade de coisas para falar. Professor, estamos chegando ao final. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre, vamos dizer assim, a saúde mental, né? O que as pessoas devem fazer para manter o equilíbrio mental, emocional, já que nós estamos falando do sistema nervoso central e periférico, que é o comandante, já foi descoberto que não é o coração que estão as emoções, é no sistema nervoso central que estão as emoções, e essas emoções vão reverberar no nosso corpo, né? Exato. Então, tudo interligado. Tudo interligado. Qual a sua dica para que a gente possa alimentar o nosso sistema nervoso com coisas boas e que reverbere essa maravilha de prazer
fisicamente falando, no nosso corpo? Ótimo, gostei desse... Uma pessoa pode alimentar, né? Como profissional da área da saúde, eu acho que todo profissional da área da saúde consegue, né, falar um pouco sobre isso. Né? Nós temos grandes profissionais que trabalham com a saúde mental, então nossos psicólogos, nossos psiquiatras, né? E se eu pudesse falar de uma dica, né, como profissional da saúde e como pessoa, né, mesmo, ocupem a mente com coisas boas, né, que faça sentido para você. E que não só com isso, mas com coisas que, por mais que você pense, poxa, isso aqui eu não gosto muito de fazer, mas eu sei que se eu fizer, vai me fazer bem. Que é o danado do exercício físico. Olha, o exercício físico não pode, não deveria não fazer parte da nossa rotina. Deve fazer parte da nossa rotina. Eu não gosto de correr, não gosto de musculação, não gosto de nada. Caminhe, faça alguma coisa, porque assim, o exercício físico, ele traz inúmeros benefícios para a gente evitar as mais diversas doenças. Você pode falar de várias doenças aqui, várias. E o exercício físico, é claro que ele não traz a cura para todos, mas é óbvio que ele vai reduzir a chance de várias doenças e melhorar a nossa qualidade de vida, né, diante dessas situações. Então, fazer exercício físico, por mais que a gente não goste, mas a gente não sempre faz o que gosta, né? Como diz a nossa mãe, a gente não é todo mundo, a gente então tem que ir para o lado que, né, para procurar saúde, né, física e mental. Então, o exercício físico, além de trazer saúde física, saúde mental vai também melhorar com certeza. E a parte do fazer o que gosta, procura alguma coisa que você realmente goste, sei lá, seja ler livro, seja, não sei, viajar, cantar, aprender um novo instrumento, uma nova habilidade aí. Então, alguma coisa que ocupe sua mente, só não deixa a mente vazia. E amar as pessoas, né? Amar as pessoas, o amor sempre. Cerque de pessoas boas, isso é maravilhoso. É maravilha. Professora doutora Analine Marcelino, brasileira potiguar. Potiguar, isso que mesmo. Maravilha tê-la aqui conosco. Estamos felizes, deveras felizes pela sua presença, por esse show de informações sobre o nosso sistema nervoso central e periférico, sobre a vida como um todo, com a sua história de vida tão jovem, com uma experiência tão grande e trazendo para aqui, para a população, mais sala de aulas que você está lá sempre. Já vou falar para os meus alunos para eles assistirem o Que legal! E para a gente foi uma lisonja muito grande. Espero que a gente possa se encontrar aqui em novas oportunidades para dar sequência nessa informação que é o Sistema Nervoso Central, que é muito bacana. Sistema nervoso completo, como tudo, né? Com certeza. Muitíssimo obrigado, tá? Eu que agradeço o convite e espero estar aqui mais vezes para a gente bater outro papo sobre outros assuntos aí. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Muito bacana. E assim chegamos ao final de mais um podcast. Ailson Lino Convida. Manda suas sugestões. Estamos aqui esperando o que é que você quer ver. Mande suas pautas que a gente te atende, tá bom? Obrigado e até a próxima!